Muito bem, eu vou pedir que você abra a palavra de Deus junto comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 5 ao 11. Filipenses 2, do 5, verso 5 ao verso 11. Nós vamos falar um pouquinho hoje, pensar um pouquinho sobre a humilhação e exaltação de Jesus. Humilhação e exaltação de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. E diz assim, então, este texto da palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ansiosos por ouvir a Tua palavra, por ouvir a Tua voz, porque de fato nós precisamos ouvir a Ti, ó Pai. A nossa vida depende disso, a nossa caminhada depende disso, de nós sabermos a Tua vontade para nós. Então, nos ajuda nesta hora, Senhor, a compreender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, mas que a nossa mente também esteja voltada para entender o que o Senhor está dizendo hoje, Deus. E que esta palavra encontre corações abertos, terras férteis, para que a semente possa ser plantada e germinar e dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, me ajuda nesta hora, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu sou completamente dependente de Ti. Eu clamo a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que o Senhor me ajude, ó Pai, a comunicar esta palavra de uma forma que agrade ao Senhor, que Te glorifique, Senhor. O Senhor já ministrou meu coração, mas continua fazendo isso, Deus, no decorrer desses próximos momentos, Senhor. E fala, Senhor, a todos nós, cada um aqui, a mim e aos meus irmãos, porque todos nós precisamos e queremos Te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. Amém. Amém. Graças a Deus. A humilhação e a exaltação de Jesus. Irmãos, todos nós bem sabemos como, de forma geral, foi a vida e o ministério de Jesus até a sua morte. Pelo menos as informações, como eu falei, gerais, as informações básicas, a gente sabe, né? É algo que sempre a gente fala a respeito, nós lemos na palavra, e é preciso que se fale a respeito disso. É preciso, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos sempre conhecê-lo mais e mais. A gente precisa falar da vida de Jesus. Mas, justamente através da morte, da vida e posteriormente da morte de Jesus, que o plano de salvação de Deus para o homem tem o seu objetivo alcançado. Então o plano era oferecê-lo para morrer em lugar dos seres humanos, por conta dos seus pecados. De forma muito simplificada, é isso. Jesus morreu em nosso lugar, é o que nós pregamos, né?
Então esse era o plano de salvação, foi o plano de salvação criado por Deus para nos salvar. Então, de forma geral, a gente sabe sobre os fatos da vida de Jesus, sobre o seu nascimento, como foi aquela questão milagrosa da concepção através do Espírito Santo. Nós sabemos do seu ministério, os milagres que ele realizou, a caminhada que ele fez. Sabemos ainda que ele foi perseguido, que ele foi traído, foi agredido, foi zombado, foi crucificado. E sabemos também que ele foi ressurreto ao terceiro dia. E glórias a Deus por isso. Mas em específico, irmãos, sobre a morte carnal de Jesus, talvez eu e você, a gente não imagine quão humilhante foi esse momento para o Senhor Jesus. Humanamente falando, né? Então eu gostaria de gastar alguns minutos para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre a morte carnal de Jesus e o seu significado. Então esse texto que a gente acabou de ler, Filipenses 2, do 5 a 11, um texto um tanto conhecido, Paulo aqui ele chama os cristãos filipenses, nos versículos 5 e 6, a tomarem o exemplo da humildade de Jesus. Vamos ler ali de novo, versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, a gente imagina que a igreja de Filipos estava passando por algumas situações ali, internas, e Paulo ele traz essa palavra aqui, que eles precisavam pensar, e isso é para nós hoje também, que é preciso pensar, é preciso sentir, é preciso agir como Jesus, com a mesma humildade que ele deixou de exemplo através do seu amor sacrificial. O amor de Jesus foi o maior amor do mundo, né? É o maior exemplo, o amor sacrificial, que não pensa em si, mas pensa no outro. Esse é o exemplo que ele nos deixou. E Paulo fala a respeito disso aqui, para eles seguirem esse tipo de amor e não seguirem o egoísmo humano, como é típico nosso, assim como era dos filipenses, é nosso também. E o próprio Paulo nos fala a respeito de mudança de atitude, sobre seguir o exemplo de Cristo, em pelo menos duas outras cartas dele, que eu quero mencionar aqui rapidamente. Primeiro, nós lemos ali, abra comigo por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto também bem conhecido da palavra. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele fala para os romanos, e fala para nós hoje também, para nós não nos conformarmos com o presente século, com esse mundo, para não se conformar com as coisas como elas são, para fazer a diferença, para buscar mudanças, para ser mudança, viver mudanças, mas fazer isso através da forma de agir, igualmente Jesus agiu, demonstrando humildade, tendo o mesmo sentimento que Jesus teve. E você não precisa abrir, mas eu quero ler rapidamente aqui 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, onde Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Que responsabilidade falar isso, né? Façam igual eu, porque eu faço igual a Cristo. É isso que ele estava falando, né? Trocando em miúdos. Que responsabilidade falar isso. Então ele chama aqui a igreja de Corinto para imitá-lo. Hajam igual a mim, pensem igual eu penso, sintam como eu sinto, porque eu faço igual a Cristo. Então vocês têm que fazer igual a mim. Era isso que ele estava falando. Então, eu peço que você volte comigo em Filipenses 2, porque eu quero destacar um ponto aqui com os irmãos. Para demonstrar a tremenda humildade de Jesus, expressa na fala
Paulo, né, no relato de Paulo, nos versículos 6 e 7 de Filipenses 2. Então ele fala primeiro, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Paulo está falando aqui que Jesus é Deus. Jesus é Deus, certo? Sendo em forma de Deus. Versículo 7. Jesus é Deus. Isso é fato. Deus Filho. Porém, Ele é um Deus que se fez semelhante aos homens quando Ele se encarnou. Só que ainda assim, Jesus encarnado, nascido de mulher, Ele era o próprio Deus. Porque a palavra fala que Ele era em forma de Deus. Ele era encarnado, mas Ele era em forma de Deus. Ele era Deus, igualmente. Só que o apóstolo fala, olha que interessante, em seguida, Paulo fala que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Poxa, mas peraí, né? Vamos pensar aqui. Ele era Deus, mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era, mas Ele não queria ser igual. Mas, poxa, como assim? Será que Paulo se confundiu aqui, né? Na fala dele? Certo que não. Ele era Deus, mas Ele não desejou tomar o lugar de Deus, digamos assim, né? Usurpar. Então vamos pensar aqui junto comigo. Se Jesus, sendo Deus, Deus Filho, se Ele já possuía essa que a gente chama de deidade, né? Essa divindade, a substância essencial de Deus, então Ele não precisava usurpar, querer tomar o lugar, porque Ele já era. Ele já tinha isso na essência dele. Ele era o Deus Filho. Ele é o Deus Filho. Mas quando Ele se encarna, quando Ele nasce de mulher, Ele acrescenta a Ele mesmo a condição humana. Era um Deus que se encarnou e por conta disso acrescentou a si mesmo a condição humana. As limitações do corpo humano, falávamos mais ou menos sobre isso aqui agora há pouco, na IBD, né? Sobre o corpo, alma, espírito e tal, né? Então Ele acrescenta a Ele mesmo essa condição humana. Ele impõe a Ele mesmo uma limitação na condição divina dele, voluntariamente, para que Ele pudesse também ser plenamente humano. Deus é Espírito, né? Nós falamos também agora há pouco que Deus é Espírito, com E maiúsculo, né? Deus é Espírito. Mas Jesus, Ele se limita a Ele mesmo. Ele coloca uma imposição a Ele mesmo, para que Ele pudesse se encarnar, sendo Espírito. Ele limita a Ele mesmo para que Ele pudesse se encarnar e se fazer visível e semelhante aos homens. Então, conseguindo compreender a profundidade da obra de Jesus? Deus glorificado, assentado no trono dos altos céus, limita Ele mesmo para que Ele possa vir até aqui e se fazer visível a nós, aos homens. E os versículos 7 e 8 deixam isso claro para nós, porque acompanha ali comigo, de novo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, semelhante, carne e osso, e achado na forma de homem, verso 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, da sua glória divina, por certo aspecto, né? Podemos dizer assim. E Ele tomou a forma de um servo. Servo, do grego, doulos, aquele que serve, servo, escravo. Foi essa forma que o Senhor Jesus tomou, tal como os homens, e Ele se humilhou a si mesmo, mais tarde através da morte por crucificação. Então quer dizer, Ele se esvazia de toda a sua glória divina, como eu falei, Ele estava sentado no mais alto trono dos céus, à direita de Deus Pai.
e ele se humilha, ele se rebaixa a uma manifestação física e carnal em favor do ser humano, de mim e de você. Só que, como eu falei, mesmo ele se encarnando, mesmo ele se limitando a ele mesmo, se tornando semelhante aos homens, Jesus ele ainda permanecia sendo Deus. Permanecia. E os atributos dele, divinos, eram uma realidade na vida do Jesus carnal, Jesus humano, digamos assim. Esses atributos eles permaneciam na essência de Jesus enquanto ele estava aqui, enquanto ele estava encarnado. O atributo da onisciência, da onipotência, da imutabilidade, Deus não muda, ele permanece sendo o mesmo, da santidade, da vida em si mesmo. Ele, por autonomia dele, ele ressuscitava os mortos, ele tinha vida nele mesmo. Isso não mudou enquanto ele esteve aqui. O atributo da verdade, o atributo do amor, tudo isso permanecia reunido no Jesus carnal, no Jesus ser humano. Eu falei da onisciência e da onipotência, né? A onipresença, que é Jesus estar presente em todos os lugares, não foi um atributo exercido durante o ministério terreno de Jesus, porque afinal de contas ele se fez visível, ele se limitou, se fez visível aos olhos humanos, mas isso acontece espiritualmente, mediante a exaltação de Deus Pai, após o seu retorno ao céu. Porque o texto fala que todo joelho se dobrará diante dele, ali no final, né? Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus glorificado, é claro que ele tem um atributo da onipresença, mas aí entra o que nós falamos na semana passada, né? Que aí sim todos poderão adorá-lo em espírito e em verdade. Não vai se limitar a um lugar. Não é só no templo de Jerusalém, não é só no templo aqui da Ebenezer, aqui no Solitude, que a gente vai poder adorar. Não. Onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, indo viajar. Porque Jesus está conosco em todos os lugares. Mas o versículo 8 ainda nos fala que, além de se humilhar quando ele se manifesta em forma humana, Jesus ele foi obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz. Ali, né? Está projetado o verso, estou pegando aqui, verso 8. Até a morte e morte de cruz. Irmãos, creio que já tenha sido falado aqui em algum outro momento, mas a crucificação era o tipo de morte mais cruel, uma das, pelo menos, e mais humilhante que tinha naquela época. Os judeus consideravam esse tipo de morte como maldição divina. A palavra fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era uma morte terrível e humilhante. Era reservada só, sabe para quem? Para os escravos, para os servos, para os doudos. O que Jesus toma forma ali mesmo? Tomando forma de servo. Coincidência, né? Jesus se faz servo, se humilha a si mesmo e passa pela morte que era típica daquela forma pela qual ele se manifestou. Que humilhação, né? Que humilhação. E antes da sua morte, uma das maiores situações mencionadas na Bíblia, em que Jesus humilha a si mesmo, está escrita lá em João 13, quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Depois você pode ler na sua casa com mais calma, mas lá em João capítulo 13, Evangelho de João. Então eles terminam de cear, de fazer a sua refeição,
e de repente ali Jesus se levanta, tira a sua capa, sua roupa, sua vestimenta de cima, coloca água numa bacia e vai lavar os pés de cada um ali. E para a gente entender o significado disso, a gente precisa saber que na cultura judaica era costume que os servos de cada casa lavassem os pés das pessoas que chegavam ali para uma refeição. Então chegou ali para almoçar, para jantar, tinha que lavar os pés. Era costume deles. Para se assentar à mesa tinha que lavar os pés antes. É que nem mais ou menos, talvez a gente lava a mão, né? Lavar a mão antes de comer, né? Enfim, mais ou menos isso, para a gente ter um paralelo. Só que nessa ocasião, em João capítulo 13, verso 2, o texto fala que a ceia que eles iriam realizar ali já tinha acabado, na verdade, né? Naquele momento ali. A ceia já tinha terminado. E aqui, ó, acabada a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, aí pula o verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Então ele se levanta ali, simplesmente coloca água na bacia ali e sai lavar os pés de cada um. Os irmãos não entenderam o que aconteceu aqui? Ninguém se dispôs em lavar os pés de quem chegou ali para comer. Ninguém. Estavam os discípulos reunidos ali para cear. Todo mundo senta com o pé sujo, contrário ao costume que eles tinham. Eles comem, Jesus só observando, né? Imagina a cena lá, Jesus puxando, né? Ninguém levanta, ninguém vai lá pegar uma bacia para lavar os pés, para o pessoal se assentar à mesa. Tinha discípulos ali, tinha pessoas que estavam caminhando com Jesus, tinha pessoas que presenciaram os milagres de Jesus, mas ali não tinha servos. Ali não tinha nenhum servo. Eles não entenderam o que era servir. E Jesus, observando tudo isso e vendo que ninguém faria nada, ele levanta ele mesmo. Alguém tem que fazer, alguém tem que tomar uma atitude. Então ele levanta, ele, como eu falei, vai fazer a função do que era daqueles que estavam com ele. Não tem ninguém para fazer, então alguém tem que fazer. O Senhor de toda a terra, o Deus encarnado, ele se rebaixa, ele se submete à função de servo, de escravo, de lavar os pés dos seus irmãos. Que humilhação! E aí é engraçado porque quando chega a vez do Pedrão, né? Sempre ele, né? Quando chega a vez de Pedro, ele, um discípulo, né? Um servo, pelo menos deveria ser, né? Ele dá uma ordem para Jesus. Nunca o Senhor vai me lavar os pés. O Senhor? O Senhor, mestre? Não. Nunca o Senhor vai lavar os meus pés. É o servo querendo ser senhor, dando a ordem para o mestre. E o Senhor Jesus sendo servo. Que inversão de valores, né? Uma troca de papéis aí. Mas Jesus, ele foi servo não apenas durante a sua vida terrena, não apenas nessas ocasiões, em outras, né, que não há tempo para mencionar, mas ele foi servo também na sua morte, como eu já mencionei há poucos instantes. E eu quero ler, eu peço que você acompanhe comigo, o texto de Isaías. Os irmãos, acho que já não é segredo para ninguém o quanto eu amo esse texto.
Isaías capítulo 53, falando a respeito do Messias. Isaías 53. Nós vamos ler os versículos 2 ao 9. Isaías 53, versículos 2 ao 9. E diz assim esse texto, a partir do verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Irmãos, o Santo de Deus, o Salvador, Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou a ele mesmo e se fez servo, se fez escravo, por amor a mim e a você, a nós. Mas agora falando um pouquinho da santidade de Deus, que era também um atributo presente em Jesus Cristo encarnado, permanecia presente nele encarnado. É preciso a gente ter um pouquinho mais claro esse aspecto na nossa mente, para a gente entender mais ainda a profundidade do que o texto fala. Tanto esse de Isaías, que eu peguei para auxiliar, como de Filipenses, que fala da humilhação e exaltação de Jesus. Santo, então, quer dizer separado. Separado. Ou seja, a santidade suprema de Deus o mantém separado do pecado. Não se mistura. Santidade de Deus e pecado não se misturam. É como água e óleo. Não se mistura. Então, o atributo da santidade de Deus faz com que ele fique separado, afastado da iniquidade do ser humano. E é por isso que Isaías fala em Isaías 59 que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A santidade de Deus, ela faz referência à sua pureza, ao seu caráter reto, à perfeição de Deus, ao modo como ele está acima de toda a maldade. E claro, existe um âmbito teológico, as explicações, mas eu acho que é até um pouco difícil expressar a santidade de Deus em palavras, é um pouco complicado, porque deve ser maravilhoso demais, um negócio que a nossa mente é pequena demais para entender. Porque até o próprio apóstolo Paulo, ele foi em certa ocasião arrebatado ao terceiro céu, ao céu dos céus. E ele viu coisas das quais não é digno que o homem fale a respeito. Ele fala isso.
2 Coríntios, se não me falha a memória, eu olhei ontem. Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre o trono. E ele se convenceu de que ele estava perdido e que ele seria consumido por fogo divino. João, enquanto estava na ilha de Patmos, ele viu a Jesus glorificado e caiu como morto, lá em Apocalipse. E também em Apocalipse 4:8, fala a respeito dos 4 animais que adoravam a Deus de dia e de noite, que não tinham descanso algum. E 24 horas por dia eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Porque eles estão diante da santidade de Deus, não tem como eles terem outra reação. Não dá. A santidade de Deus é algo maravilhoso demais para eles ficarem inertes. Eles precisam adorar. E nós precisamos adorar quando nós estamos diante da santidade de Deus. Amém. Não tem como nós ficarmos da mesma maneira. E é essa mesma santidade que Jesus, sendo Deus, ele possuía em si mesmo, quando ele veio à terra, ao meio dos homens, e se fez semelhante a eles, a nós, carne e osso. Eu quero brevemente aqui compartilhar uma ilustração. Essa ilustração eu escutei um dia numa pregação do pastor Juliano Som, do Livres para Adorar, canta Ele Me Ama, né? Ele é pastor também. Em uma determinada pregação dele, ele compartilhou uma ilustração, tá? Por favor, é só uma pequena história para a gente compreender um pouquinho melhor os conceitos que a gente fala aqui, né? Então, na ilustração, ele compartilhou ali, como se fosse simulando uma conversa entre a Trindade. Uma conversa ali entre Deus Pai, entre Jesus, Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, né? Os três conversando ali e vendo o estado de corrupção que o ser humano havia lá no início se mergulhado, vendo como estavam as coisas e vendo que o destino do ser humano era certo para o inferno. Estavam os três ali conversando e o que nós podemos fazer para mudar o destino do homem. Como eu falei, por favor, novamente, não se escandalizem, é uma ilustração apenas, tá? E os três conversando ali, Pai, Filho e Espírito Santo, o que nós podemos fazer para salvar o homem, salvar aquele a quem nós criamos, que fizemos a nossa imagem e semelhança? Poxa, poderíamos fazer determinada coisa? Não, mas isso não vai dar certo. Poderíamos fazer outra coisa? Poderíamos seguir com determinado plano? Não, mas isso não vai dar certo também. Até que Jesus de repente se levanta e ele se apresenta, né? E fala que a única forma possível para que a ira de Deus fosse satisfeita por causa do pecado era que ele morresse em lugar do ser humano, em lugar das pessoas. E eles começam a conversar e chegam realmente no consenso de que é essa alternativa possível. E uma vez decidido isso, eles vão comunicar esse plano aos anjos, aos exércitos de milhares de anjos do céu. E aí, conforme a ideia vai sendo passada ali para os anjos vão ficando surpresos, os anjos vão ficando perplexos, na verdade. E quando acaba, Jesus conta o seu plano de morrer na cruz em favor do ser humano, os anjos estão perplexos, horrorizados com essa ideia. E Miguel, que é um dos anjos maiores ali, ele se levanta, pede a palavra e ele fala: Senhor, talvez até como Abraão, né, não se ofenda por eu tomar a palavra, mas o que o Senhor está fazendo? O Senhor vai até lá? O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, no trono dos céus, e vai se rebaixar a ir até lá?
a misturar a sua santidade, a qual nós louvamos 24 horas por dia, misturar a santidade em meio à corrupção do pecado do ser humano. O Senhor está dizendo que vai se submeter, se rebaixar, a passar por uma gestação no corpo de uma mulher, uma pecadora. Vai nascer, vai passar por todo o processo de desenvolvimento, passar pelas cólicas de quando é bebê, passar fome, cair, se machucar, e passar por todas as dores que a fase humana representa. Como que o Senhor vai fazer isso? Porque eles não conseguiam conceber, imaginar que é algo muito fora porque Jesus é digno de adoração. E Jesus de repente se levanta e fala que vai se humilhar a si mesmo. A esse corpo carnal se rebaixar a isso. O que o Senhor está fazendo? E aí, conforme e não bastante, né? Não bastante. Teria que ser, no final das contas, cuspido, zombado, morto, crucificado, humilhado pelos homens. E aí Jesus segue a ilustração, escutando tudo isso, assim como o Pai e o Espírito Santo. Jesus responde: mas este é o único jeito. É o único jeito. É eu me humilhar. É a única forma. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Tanto é que nós professamos, nós oramos agora há pouco, que não há outro meio de salvação que não seja através do sangue de Jesus. Nós sabemos disso, não existe. E realmente não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. E Jesus, ele se submete. Jesus, ele se humilha. Ele se rebaixa ao nosso nível para nos salvar. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que o versículo 9 de Filipenses 2, depois de falar que Jesus foi obediente até a morte de cruz, Paulo fala que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Trazendo esse contraste dessa humilhante morte, vida e morte física de Jesus, tal como um escravo. Depois dessa enorme humilhação de seu filho, Deus Pai exalta a Jesus de forma soberana. Aleluia. Sobre todas as coisas, dá a Ele o nome que é sobre todo nome. O nome de Yahvé, o próprio Deus. Jesus, ele passa então de um estado de servo, de escravo, doulos, crucificado de forma maldita, ele passa a ser glorificado, exaltado por Deus, o Rei das Nações. O Rei das Nações, perante o qual todos irão se prostrar, todo joelho vai se prostrar em reconhecimento à sua majestade. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não sou eu que estou falando, é a palavra que nós lemos que está falando. E a gente precisa ainda lembrar, não está presente neste texto, mas nós precisamos fazer essa lembrança desse contraste entre a atitude humilde de Jesus, que era de fato Deus Filho, é de fato, e a soberba de Lúcifer, que era o maior dos anjos, né? Enquanto era anjo. Só que ele não era Deus. Ele não era Deus, mas ele desejou ser. Ele quis usurpar, ao contrário de Jesus. Lúcifer quis usurpar o lugar de Deus.
Mas fazendo isso, ele se transforma de anjo de luz, Lúcifer, em Satanás, o adversário dos filhos de Deus. Satanás se exaltou e foi humilhado. Jesus se humilhou e foi exaltado soberanamente. E o próprio Jesus fala, né? Os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Exaltado a ponto de que Paulo declare realmente isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, espírito, dos que estão na terra, nós viventes, e dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós lemos agora há pouco que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O plano de Deus foi perfeito. Ele não se enganou. Ele não estava num momento ali que ele agiu de forma precipitada. Não. O plano dele foi e é 100% eficaz. E não precisa abrir, mas o finalzinho de Isaías 53 fala ali, versículos 10 e 11. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está o relato de que o plano funcionou. Ele verá o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho, e ficaria satisfeito. Jesus, ele cumpre a palavra dele mesmo quando ele fala que os humilhados serão exaltados. Jesus, ele humilha a si mesmo e é obediente até a morte, morte de cruz. Mas depois ele é exaltado pelo Pai de forma soberana e recebe o nome que está acima e sobre todo nome. Está acima de todo nome. E ele é glorificado. Ele tem o seu corpo glorificado. Falávamos sobre isso também agora há pouco. O corpo carnal, o corpo corruptível, carne e osso, pela qual ele se manifestou aqui nesta terra, foi glorificado no momento em que Deus o exaltou soberanamente. E é essa mesma promessa que ele nos faz, que nós, os que crermos nele, que todos nós estejamos lá em nome de Jesus, nós seremos glorificados e nos assentaremos junto a ele. É esse o exemplo que o Senhor nos deixa, de humildade, de serviço, de amor sacrificial, de alguém que foi humilhado, mas que a seu tempo foi exaltado. Que isso possa realmente servir de exemplo vivo para nós, em nome de Jesus. Convido você a orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque hoje o Senhor nos lembra do quão dolorosa, do quão humilhante foi a morte de Jesus e muitos momentos da sua vida, do seu ministério, onde Jesus ele se humilha, ele se rebaixa para cumprir a vontade do Senhor, para cumprir o plano de salvação em nosso favor.
E nós te glorificamos por isso, Senhor. A nossa única resposta, Senhor, ela deve ser a adoração diante da tua santidade, diante da revelação daquilo que o Senhor fez por nós. Então nos ajuda, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, não só pelo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor é. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que humilhou-se a si mesmo, que se esvaziou, que foi obediente até a morte de cruz em nosso favor, mas que a seu tempo foi exaltado e hoje vive e hoje reina soberanamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E Pai, naquilo que está dentro da nossa realidade, do nosso contexto de vida, nos ajuda a seguirmos o exemplo de humildade de Jesus, nos ajuda a deixarmos de lado a soberba, o egoísmo, Senhor, mas ajuda a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda a aprendermos, Pai, o amor sacrificial que pensa no outro, que pensa no próximo, que não leva em conta os seus próprios interesses. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos aprender a viver esse tipo de amor, que é o amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor nos exorta a fazermos, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor, mas nós te agradecemos porque hoje o Senhor nos lembra do quão profundo foi, Pai, o significado da sua morte sobre nós, para que nós tivéssemos vida. E o Senhor nos lembra ainda de que o Senhor não permanece morto, mas o Senhor está vivo. Te glorificamos, te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.